tava me contando, né? Filho de imigrantes, pais coreanos que vieram pra cá nos anos 80, né? Seu pai nos anos Sim. 80, sua mãe antes, né? Sim, não, minha mãe década de 80, meu pai 70, 80 ali. Então, você estava me contando, cara, que eles vieram numa situação muito ruim pra cá pro Brasil, né? O país não tava nada fácil. Conta um pouco do que você sabe dessa época que te fez nascer aqui no Brasil, cara. Cara, a década de 70 e 80 foi uma década que vieram muitos imigrantes pro Brasil, né? E muitos coreanos vieram pra cá porque a Coreia estava vivendo uma ditadura militar pesadíssima pós Segunda Guerra e uma ditadura militar muito pior que rolou aqui no Brasil, que foi forte também. E aí o país economicamente estava quebrado, politicamente totalmente bagunçado e a Coreia do Sul, diferente do que é hoje, era um país pobre, muito pobre. E por isso que meus pais vieram pro Brasil, minha família veio pro Brasil, pra tentar uma oportunidade melhor. O Brasil era um país que, na visão deles, era um país emergente que tinha oportunidades. Até que, não sei se vocês conhecem a maioria dos coreanos relativamente vivem bem aqui no Brasil, da colônia coreana. E eles chegaram aqui, sem saber falar a língua, sem saber nada da cultura. E imagina a diferença de cultura brasileira com a coreana, né? Nossa. E eles chegaram aqui, a maioria dos coreanos, diferente dos nossos pais, mas a maioria dos meus pais, a maioria dos coreanos trabalham muito com confecção, né? Se forem lá pro Bom Retiro, o Brás, maioria das lojas são dos coreanos. Agora tá mudando porque já estamos indo pra segunda geração. Então, por exemplo, meus pais... Eu sou filho de coreano. Agora tá rolando, eu sou neto de coreano. É diferente dos japoneses. Os japoneses já estão na 7ª, 8ª geração. Os japoneses chegaram junto com os italianos aqui. Sim. Tanto é que você quase não encontra descendente de japonês que sabe falar japonês. Porque a língua... E você, no caso, fala coreano. Eu falo coreano. Eu morei na Coreia. E a maioria dos meus amigos, grande parte, fala coreano. Por quê? O pai fala coreano. E o japonês... É alfabetizado nos dois idiomas. Alfabetizado. Você tem contato com a língua, com a cultura. E os japoneses... A maioria dos japoneses que vocês conhecerem não sabem falar japonês. Dos descendentes, você fala. Descendentes. Por quê? Porque já misturou com o brasileiro, já tá na 10ª geração e você vai perdendo... Você vai perdendo essa identidade, essa cultura, a língua, com o caminho, né? Você morou 3 anos lá. Como é que foi de 2015 a 2018, né? Cara, exatamente. Quando eu vou para a Coreia, o Palmeiras começa a ganhar tudo. Caralho, mano. Mano, incrível, né? Que eu vou em julho de 2015, o Palmeiras tava naquela draga, né, de 2000 ganhou a Copa dos Campeões, mas tipo de 2001 até 2015 ganhou um Paulista e aí teve a Copa do Brasil, mas a gente cai, né? Então, acho que aquele ano, pra mim, foi até negativo, tá? Apesar do título. Então, eu vou pra Coreia e o Palmeiras começa a ganhar tudo, irmão. É incrível. E você foi fazer o que lá? Eu fui pra trabalhar. Eu fui trabalhar... Trabalhar de quê? Eu fui trabalhar numa empresa de TI. Eu não era desenvolvedor, eu tava no departamento de planejamento. Fui trabalhar no mundo corporativo, né? Surgiu uma oportunidade, fui lá pra trabalhar. E aí... Yongin, é que Seul não, Coreia do Sul é menor do que o estado de São Paulo. Tipo, o país inteiro. E lá o transporte público é absurdo. É tipo assim, um dos melhores do mundo. Então eu morava, mais ou menos como se fosse São Caetano e em São Paulo, assim. Certo. Cidade vizinha ali. E aí E você vivia com quem lá? Você morou sozinho? morei no alojamento da empresa. Morou no alojamento? No alojamento da empresa. E cara, assim, o que mais chama atenção é que é o seguinte, a gente também tava falando que, seus pais vieram numa situação que o país estava passando por uma situação precária. E dos anos 70, 80 pra cá, vamos colocar os anos 80 quando sua família veio. Sim. A gente tá falando de 40 anos, 40 e poucos anos. Cara, a Coreia do Sul hoje se reindustrializou absurdamente, tem marcas globais, Samsung, Hyundai, Kia, dá pra citar outras, enfim. Sim. Ganhou uma Copa. Isso também... 88, Seul, Olimpíadas, mano. Exatamente. E mais do que isso, cara, hoje tá exportando cultura. Exato. Com séries como Round Six lá, filmes... Parasita. Vencedor de Oscar, Parasita, os doramas,
os K-pop. K-pop, Música. a música, que também tem uma questão ali, eu li que o K-pop é muito atrelado a um projeto governamental de Exato. investimento, É cacete. um projeto que eles chamam de K-Wave, que é o Korean Wave, né? De exportar a cultura. E aí, né, e aqui é muito louco, né? Aqui a gente investe quase nada na cultura e os Exato. caras ficam falando de Lei Rouanet, assim. Só pra, Porra, só pra cara, você o Brasil tomar é muito deprimente. Só pra você ter uma noção, na Coreia Foda. do Sul é o país que tem mais sala de cinema no mundo, Olha só. em comparação a, né, Por metro quadrado. por metro quadrado demográfico. Metro quadrado, aham. E você vai no cinema lá, cara, 15 filmes em cartaz, 13 são nacionais. É um absurdo. O cinema nacional lá é muito Filme bom, valorizado. Tá, deve ter filme bom, deve ter filme ruim, mas lá os caras valorizam o filme nacional. Aqui no Brasil, você tá ligado que é obrigado o cinema ter uma cota mínima de filme nacional. Porque não vende. Então, óbvio que tem um ou outro deve, sei lá, Tropa de Elite, não sei, tô chutando aqui. Ganhou Oscar agora. Que ganhou Oscar, mas a maioria dos filmes nacionais aqui não vendem. E aí o cinema Então aqui, é obrigado a colocar, ter uma cota. Mas o que você, morando lá, conversando com as pessoas, o que a Coreia fez dos anos 80 pra cá pra conseguir se tornar uma potência econômica? E, cara, dos anos 80 pra cá o Brasil passou por processo de democratização, você teve a Constituição de 88, mas aí você viveu uma crise monetária muito forte no início dos anos 90, até a implementação do Plano Real, aí um salário mínimo muito baixo, hoje você vai ver o salário mínimo ainda baixo, R$ 1.500, a gente com um imposto mega regressivo, sofremos uma derrota recentemente agora no Congresso que em taxar grandes fortunas um pouquinho a mais, uma desigualdade social absurda, enfim, um sistema político cada vez mais descredibilizado perante a população. O que a Coreia fez, cara, em termos políticos para sair dessa situação que fez seus pais irem embora do país para se tornar o que se tornou? Cara, a principal coisa foi investir na educação. Coreia do Sul é o país que tem o menor índice de analfabetismo no mundo. Ou seja, lá todo mundo tem oportunidades de estudar numa escola boa. Só pra você ter uma noção, a escola de base, tipo até o ensino médio, é pública. E, por exemplo, o filho do dono da Samsung, se ele morar no bairro do filho da faxineira, eles vão estudar na mesma escola. Nossa, cara. Que foda. Isso é... Então, Você iguala oportunidades. tipo, quando chega na faculdade é privada, aí tem um funil. No capitalismo não tem como ser 100%, Claro, né? Não tem como Mas fugir. como tem essa questão da educação, eles fornecem a educação de base gratuita, de qualidade para todo mundo, a parada já muda, né? Começa por aí, educação e trabalho. A Coreia, Mais do que isso, cara. os caras trabalham Se muito. o filho da Samsung estuda no mesmo colégio com a empregada, isso cria conexões, porque também o mundo corporativo Claro. é feito de grandes conexões. Sim, com certeza. Aí, eu li uma pesquisa outro dia que 90% das pessoas no Brasil são casadas, e considerando que a gente tem 5 classes, E, D, C, B e A, que 90% das pessoas que são casadas com pessoas da mesma classe social. O que isso quer dizer? Conexões. Que as pessoas só se relacionam Sim. com a bolha delas, cara. Sim. Porque o cara que é de classe A, ele estuda numa escola de classe A, então ele não tem relação nenhuma com o moleque de classe C, ele não sabe o que esse moleque tá passando. Não existe conexão, cara. Sim. Então, assim, se você coloca conexão desde cedo entre as pessoas, independentemente do patamar social delas, você também você fomenta uma série de quebras de preconceito e paradigma, né? Porque... Sim, com certeza, com certeza. Você tem bem mais contato, né? Claro, cara. Mas o principal é a tecnologia, é a educação. E aí, consequentemente, o Coreia do Sul hoje, o Brasil, o PIB sobrevive exportando commodity, né? Lá não tem commodity, porque o clima é uma merda. Lá, tipo, mano, inverno lá é menos 25. Nossa. Não tem como plantar. O verão lá é pior que a Bahia. As estações são bem definidas. Mano, é bizarro. Calor irmão. pra porra. Calor pra caralho e um frio absurdo. Nossa. Mas a estrutura está feita pra Pra aguentar isso. Então tem aquecedor em todos os AP, tem ar-condicionado em todos os AP. Mano, neva muito. Não, no Brasil, se nevasse, irmão,
Se bem que Gramado, lá embaixo neva, né? Mas aí é uma região completamente uma parada totalmente diferente. Então, como a Coreia do Sul não tem commodity, não sobrevive exportando commodity igual ao Brasil, sobrevive como? Exportando tecnologia. Aí foi o que a gente citou aqui. LG, Samsung e tal. E eles, a LG, né? LG é coreana. E aí, por que eles conseguem investir em tecnologia? Porque os caras estudaram para isso. Até um tempo atrás, carro oriental bom era só carro japonês. Hoje, carro coreano, irmão, bate de frente com o japonês. Cara, eu dei uma informação aqui. Em 2025 foi eleito o EV3 da Kia. Exato. Foi eleito o melhor carro do mundo. Carro coreano. Televisão, ó. Samsung, não é? Essa não é, mas aquela LG. A de retorno ali é LG. Smartphone, monitor, é tudo coreano, irmão. Então não tem jeito, velho. E aí, qual que é o smartphone mais vendido no mundo? Não é o iPhone. O iPhone é só quem tem dinheiro, irmão. É o Samsung, porque Samsung é mais democrático. Tem um iPhone, tem um celular de smartphone de R$500 a entrada, 10 mil, sei lá. Então, Coreia do Sul hoje exporta como? Então, por exemplo, Coreia do Sul compra, sei lá, um ferro do Brasil e com o ferro faz um carro e vende o carro. Eu tô dando um exemplo aqui besta, que a fábrica é aqui, né? Enfim. Mas é isso que a Coreia do Sul faz. Como era acompanhar o Palmeiras lá? Nossa. Os horários. Lá são 12 horas na frente. Então, por exemplo, aqui, que horas são agora? 4h24. 4h24 de quarta-feira. Domingão, 4 da tarde, já era 4 da manhã na segunda. De segunda. 4 horas da manhã na segunda. Exato. Então, o que rolava? Normalmente, eu ia quando o jogo era de domingo às 4, padrão, né? Eu ia varado pro trampo. Porque acabava às 6, 7, tá na adrenalina, entre as 8, 9... ia varado. Quando era de dia de semana... Cara, tem que amar muito, velho. Quarta, 9h30 da noite aqui. Lá era quinta, 9h30 da manhã. Eu no trampo, irmão. Eu pegava o notebook e assistia no Alt Tab aqui, ó. Vendo o jogo, aí os coreanos passavam, eu mudava a tela. Então, eu fui pego várias vezes. E pra explicar o que era o Palmeiras, minha paixão, os coreanos não entendem nada, porque na Coreia, o primeiro esporte lá é o beisebol. Né? E aí o segundo é o futebol. Então, cara, eu tinha... Tênis de mesa, filho. Não, tênis de mesa é a China, mas... Coreia é forte. Coreia é forte também, mas o Brasil tá bom agora. Mas, enfim, pra assistir os jogos era duro. Por exemplo, a Copa do Brasil 2015, eu assisti numa estação de esqui, velho, o pênalti do Prasmo. Tipo, manhãzinha. De manhã, 9h30 da manhã, eu lembro que eu fiquei gritando lá no hall, lá da estação de esqui, com o notebook, os coreanos entendendo nada, sozinho. 2016, de ganhar brasileiro depois de 22 anos, irmão. Eu tava em casa, eu e ninguém, gritando, mano. 6 da manhã, eu falei, mano, Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos, irmão. E tá todo mundo em silêncio, o que tá acontecendo? Foi foda. Você virou palmeirense por causa da sua família? Não, eu virei... Meu pai e minha mãe não ligam pra futebol. Hoje, eles são palmeirenses por causa de mim. E qual que é a relação dos coreanos com o futebol lá? O futebol local, o futebol europeu? Assim, eles gostam de futebol? Cara, como eu falei, o esporte mais popular lá é o beisebol. Tá. O segundo esporte é o futebol. Mas a K-League lá, nossa, é horrível. Assim... Adriano Michael Jackson é rei lá. Adriano Michael Jackson, que jogou no Palmeiras, é o maior artilheiro da história da K-League. De uma edição. Tipo, olha o nível do futebol, né? Hoje, quem joga lá? Valdívia, pouco pica. O Dodô jogou lá, não jogou? Dodô jogou no Japão. O Dodô jogou na Coreia também. Eu não tenho certeza, mas eu sei que no Japão o cara... Quem jogou lá, vocês lembram do Gustavo, que jogou no Corinthians? Jogou lá. O Molina jogou lá, não jogou? O jogador do Santos, acho que o Molina jogou lá, Lulinha jogou lá também. E aí, K-League horrível, mas se liga a TV... Os caras assistem muito Premier League, mas não é que passa... Depois do som, né? Mas não é que... O Parque, na verdade, né? Vem de antes. O Parque do United. Exato. Né? Só que não é que eles assistem, Fulham e Brentford, que nem aqui hoje não é ESPN, ESPN, Disney Plus, tem todos os jogos. É a Brentford Brasil no Twitter. Exato. Lá tipo assim, vai ter jogo do som. Tá ligado? Eles divulgam a parada pra mostrar o coreano que está na Europa. Então, eu lembro que na época que eu tava lá, era jogo do som. Aí tinha o jogo do... Kim Min-jae, que era do Napoli. Então era jogo... Na época eu tava no Napoli. Jogo do Napoli, por causa do Kim Min-jae. Então a galera assiste os jogos de futebol por causa dos coreanos que... Cara, eu lembro que eu fui no jogo da Coreia na Copa do Mundo aqui.
Coreia Bélgica. e Bélgica. No 14. 2014. Não, Não, Bélgica Itaquera, ganhou. não foi? Foi Bélgica Itaquera. foi 2x0. 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 O Bélgica entrou com o time reserva. Aí no segundo tempo, Hazard entrou. Cara, eu fui com a camisa do Peixão, assim, eu fiquei impressionado. Os coreanos me assediando, assim. Falei, caralho, Korea love Santos. Não sei o E os que caras foda, têm cara. o- Louca, dois Eu- caras falando com Não, dois caras... Exato. E os caras têm a torcida Cara, da os caras, Coreia. juro, eu juro. Organizada. Chegou uma trupe lá, que os caras eram fã do Neymar, assim. trupe. Juro pra você, o cara Caralho, tava velho. com o moicano do Neymar, assim, os caras, juro por Deus, cara. Tá ligado aqueles moicano fake, assim, com a tiara, assim, o cara com o moicano loiro, assim. Verdade, cara. Santos, Brasil. É, impressionante, Pelé. cara. Eu falei, caralho, velho, onde é que a gente chegou nessa E os coreanos amam os brasileiros, né? É, mano. Porque o Brasil, quando ganha a Copa 2002, foi Coreia e Japão. Então a parada lá é tipo, mano. Ronaldo, samba, enfim. É que é fodida, né, cara? Não, Aquela é- Copa do Mundo, pra mim, é a melhor de todas, assim. 2002 foi sinistra. A bola dourada, mano, é a melhor Aquela bola de Copa do Mundo. Fever Nova. Que a arbitragem ajudou a Coreia. Ó, isso aí é todo mundo fala Nossa, disso não aí. fala disso. Eu já cansei desse discurso aí. Ele vai Contra, falar, ó, ah lá, ixi, eu, eu sei até de cor já, vai. Cara, começa. a Contra a Itália... Espanha. A Itália... Mexeu no vestido. Contra a Itália não, mas contra a Espanha exato. foi. olha Contra lá. a Itália, eu juro por tudo que é mais sagrado, assistam, não foi roubado. Mas contra a Espanha foi, eu admito. Mas contra a Itália não foi. Porque contra a Itália, qual que é a discussão? Teve que o Vieri, ele simula um pênalti. Foi tipo no caso do Tinga lá, só que não teve o carrinho. O Vieri, ele simula o pênalti e o juiz dá amarelo, o segundo amarelo expulsa ele. Aham. E aí todo mundo fala que, pô, não, foi pênalti e tal, só que não foi pênalti. E a Coreia ganha, inclusive, foi o último Golden Goal da história das Copas. Que a Coreia ganha da Itália, gol do cabeça ouro. gol de ouro. E do você... Contra a Espanha meter a mão. Você é um torcedor de seleção brasileira? Eu torço mais pra Coreia do que pro Eu Brasil. ia perguntar. Torce pra caralho pra Coreia. Mais pra Coreia. Tipo assim, por exemplo, na última Copa, né, que a Coreia pegou o Brasil nas oitavas, né? Eu torci pro Brasil, por quê? Porque eu sei que se a Coreia passar, Acabou. não vai ser campeão. Mas se chegar numa final de Copa do Mundo, Coreia e Brasil, aí eu vou torcer pra Coreia, irmão. É isso. Coreia e Brasil torce pro Coreia. Que da hora, velho. Eu acompanho, mano. O Gabriel tá ligado. Inclusive, eu ele manja participo. pra caralho, ele manja bem. Eu vou num podcast chamado. Não, de futebol europeu ele manja muito mais que eu. Ele Eu acompanha gosto. muito mais. Eu consigo só ver. Meu foco é só Palmeiras. Eu não consigo ficar vendo.